Olá, tudo bom? Seja bem-vindo aqui mais uma vez na série Vencedor. É um prazer estar aqui com você, gravando novamente. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos da série, corra lá, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Assista, você vai se contextualizar, você vai se inteirar e você vai ter uma sequência lógica para poder seguir. O primeiro tema é a raiz dos problemas. O segundo tema é estrutura emocional, que foi o tema que já está postado aí nas redes sociais e eu espero que você consiga acompanhar. Quero te pedir também, antes de continuar assistindo esse vídeo, deixe o seu like, faça os seus comentários, você vai me ajudar bastante fazendo isso, porque a rede social ela entende que existem pessoas reais interagindo com os meus vídeos e aí elas entendem que podem continuar entregando os vídeos porque as pessoas estão assistindo, tá bom? Então faça isso, você vai me ajudar. Peço para você também, compartilhe essa palestra ou estas palestras, essas 2 primeiras palestras fizeram uma diferença para você? Você gostou? Tem a ver com o que você já viveu ou vive? Então compartilhe. Sempre tem alguém que precisam ouvir palavras de encorajamento, empoderamento e especialmente de ensino. Elas precisam aprender a como lidar com as emoções, como lidar consigo mesmo, como lidar com as pessoas. E o intuito desses vídeos é para isso, tá bom? Quero levar agora você a refletir aqui comigo. Imagine que você é um livro em branco, completamente branco. As páginas em branco, a capa, contracapa, tudo em branco. O livro não tem título, o livro não tem nada escrito. E você é esse livro. Esse livro representa a sua vida. Vamos lá. Qual é o título que você daria para esse livro? Não dê um título para esse livro baseado naquilo que você já viveu, nas suas experiências. Dê um título a esse livro baseado naquilo que você quer viver. Pensa em quando você era criança. Toda criança tem sonhos. Elas projetam os seus sonhos em fantasias e muitas vezes em realidades, ou seja, o pai é policial, ela quer ser policial porque ela admira a profissão do pai, ou então ela projeta em um jogador de futebol, um Messi, um Cristiano Ronaldo, então ela projeta que quer ser um jogador de futebol e ela tem essas pessoas como ídolo, e quando você tem um ídolo, você quer fazer aquilo que o seu ídolo faz, você quer se aproximar o máximo possível, ter uma conexão mais próxima possível do seu líder, conexão que eu falei é conexão emocional, fazendo aquilo que ele faz. Então, é assim que as crianças, por exemplo, de 2 a 6 ou 7 anos, agem. Elas admiram os pais, são fãs dos pais, porque elas admiram ali o que os pais fazem e o que os pais são. Então, imagine que você seja aí um livro e que você seja essa criança. O que uma criança faz? O que uma criança sonha? Ela não sonha coisas ruins. Ela sonha com o melhor, ela fantasia, né? Ela quer o melhor, ela quer ir para Disney, ela quer ser jogador, ela quer ser cantor, ela admira uma profissão. Então, dê um título para esse livro agora. Dê um título para esse livro. Onde tudo começou. Quero conversar um pouco sobre isso com você. Nós já estudamos aqui a raiz do problema, que eu falei que a raiz do problema tem muito a ver com a sua família. Se qualquer pessoa de fora que você nunca viu na vida te ofender, você não vai levar tão a sério. Você vai esquecer em 1 ou 2 dias, ou de repente até em horas. Mas agora se uma pessoa da sua família te ofende, te maltrata, sabe, te xinga, usa gestos bruscos com você, usa um tom de voz agressivo, altivo, intimidador, você vai guardar isso e isso vai machucar as suas emoções. Então, as coisas que mais nos machucam estão relacionadas com a nossa família ou com melhores amigos ou com cônjuge, namorado, noivo, noiva. As coisas que essas pessoas falam pra gente têm muito peso. Então, se essas pessoas nos elogiam, tem muito peso. Se elas nos maldizem, maltratam, criticam, tem muito peso. Faz um efeito muito grande na nossa vida. E aí eu falei sobre a estrutura emocional. A estrutura emocional tem a ver com você ter fundamentos e estruturas para poder suportar
aquilo que vai vir por cima de você na sua vida. Inclusive, fiz um vídeo utilizando várias ilustrações, vídeos aí de casas, de prédios sendo construídos, falando ali da fundação, depois falando da estrutura, até falar aí de paredes, revestimentos, lajes, que é a parte mais estrutural de uma edificação, de uma casa ou de um prédio. Eu sempre utilizo essas ilustrações nos meus vídeos, que é para levar você a imaginar. Tá? Então estou te pedindo agora, imagine que você é um livro. Então, para você imaginar, eu quero que você imagine que você realmente é um livro, e nós vamos começar a escrever a sua história. Então, junto com você, quero que você dê o título do livro. Eu quero que você escreva as primeiras palavras ali na primeira página desse livro. E nós vamos discorrer hoje em cima disso. O primeiro tema que nós falamos foi a raiz dos problemas. E geralmente, quando uma árvore está doente, ela não frutifica mais, ela está seca. Nós temos duas opções: ou nós arrancamos a árvore e queimamos, jogamos fora, ou nós tratamos a raiz. E para tratar a raiz você precisa cavar, você precisa readubar, jogar ali uma nova terra que vai tratar ali, inclusive, da terra e da raiz da árvore. Ou você pode simplesmente arrancar, e desistir sempre é mais fácil do que tratar. Vamos lá. Você era uma criança, você nasceu sem a história que você tem hoje, sem as experiências que você tem hoje, sem as dores que você tem hoje, sem as mágoas, os lutos, as angústias, as feridas, as desilusões, as frustrações, as decepções, várias outras mazelas emocionais que eu chamo de lixo emocional. Para que serve lixo? Você acumula lixo na sua casa? Não, lixo você descarta. Só que acontece que ao longo da vida várias pessoas nos ferem, várias pessoas nos machucam, várias pessoas falam um monte de bobagem pra gente, e ao invés da gente dar descarga, pegar esse lixo e jogar fora, jogar em uma lixeira e nos desfazer desse lixo, a gente fica acumulando. E lixo acumulado fede, cria bicho, cria barata, cria vermes, então azeda o ambiente. E o lixo emocional que você recebe na sua vida também vai azedar a sua vida. É a mesma dinâmica. É por isso que você fica com pensamentos ruins, você fica mal-humorado, você fica chateado, você é uma pessoa que você já não consegue sorrir mais. Sinceramente, um sorriso sincero, de leveza. Por quê? Porque as pessoas falaram, depositaram tanto lixo em você, fez de você um depósito de lixo, você aceitou, agora a sua vida fede, sua vida emocional é problemática. E quem te feriu? Eu comentei aqui: família, amigos, líderes religiosos, marido, esposa, filhos, noivo, noiva, namorado, namorada. Quem você não ama pode até te chatear, mas você só guarda mágoas de quem você ama ou amava e confia ou confiava. É simples assim. Até escrevi aqui. Se você estiver atravessando aí uma pista e passar um motociclista e xingar você, ofender você, isso vai te ofender? Possivelmente sim, pode ofender você. Mas você não vai guardar essas mágoas, você não vai guardar esses rancores. Talvez ali no fim do dia você já esqueceu. Por quê? Porque você não viu nenhum rosto desse motoqueiro. Talvez o cara estava ali de capacete, passou e foi lá e soltou um palavrão para você. Dependendo de como seja o seu temperamento, você vai falar: oxe, o cara é louco, velho. Nem conheço o cara passou e me xingou, maluco, que cara maluco. Você vai ignorar. Se você for uma pessoa um pouco mais sensível emocionalmente, você vai guardar aquilo lá, mas passou um dia, 2 dias, você já esqueceu. Agora deixa o seu pai falar para você que você não presta, que você é a desgraça da vida dele, sabe? Que você só o faz sofrer. Deixa sua mãe falar palavrões com você, xingamentos com você. Isso vai te ferir. Isso vai te machucar. Isso vai te magoar. Agora, por que te feriram? Por que as pessoas que te ferem te feriram? Eu vou ler uma frase para você aqui e eu quero que você medite nessa frase. Todas as pessoas que passaram pela sua vida e te feriram também já foram feridas. E ferir você pode ter sido uma forma de se autoaliviar ou se autodefender. Aliviar a própria dor que elas sentem ou se autodefender. Quem está ferido, ataca.
mas não ataca pelo mero prazer de atacar, ataca para se defender. Quem está ferido não sabe interpretar críticas. Se você critica uma pessoa que está ferida, você está ferindo ela mais ainda. Então, não se critica pessoas que estão feridas. Eu fui uma pessoa que passei por muitas situações complicadas com a minha mãe, onde ela me falou muitas coisas ruins, me feriu muito. Minha mãe já falou palavras, por exemplo, você é fruto de um estupro, seu pai me estuprou e por isso você nasceu, maldito o dia que você nasceu, coisas do tipo, entendeu? Então, essas palavras me machucaram muito e eu maximizei, eu guardei essas palavras muito tempo na minha vida, porque eu realmente acreditava que a minha mãe tinha sido estuprada pelo meu pai e eu era um filho indesejado e ela queria ter me abortado e não conseguiu e agora eu era um peso que ela carregava nas costas. Eu pensava dessa forma, mas não era. Minha mãe falava isso porque tinha uma razão. Ela também estava ferida. Então por que a minha mãe me feria? Aí eu até escrevi alguns trechos aqui do livro que eu estou escrevendo, contando essas histórias, que é baseado em cima de um livro. Minha mãe era vista por todo mundo como uma mulher muito forte, guerreira, suportava as dores da vida, lutava para criar os filhos, era batalhadeira, né? Fazia isso praticamente sozinha, porque o meu pai era uma pessoa que não ajudava ela, fazia isso com bravura. Minha mãe era um exemplo de mulher ali para a vizinhança e para a sociedade que a gente vivia. E de fato, ela era isso mesmo, guerreira. O que define a minha mãe? Guerreira, brava. E ela era tudo isso, e era muito mais ainda. Mas o que muitas pessoas não sabiam é que ela também era uma mãe amargurada, angustiada, impaciente, que tratava os filhos com gritos, palavrões, xingamentos. Ela era intolerante com pequenos erros, como fazer xixi na cama. A gente, se fizesse xixi na cama, passava a nossa cara no xixi, apanhava, né? E ela ficava falando e espraguejando. Então, assim, às vezes eram erros bobos, como, por exemplo, quebrar um copo. Então ela perdia a paciência, batia quando se sentia provocada por um de nós, porque a gente contra-argumentava, então ela batia. Se tivesse com alguma coisa na mão, jogava na gente. Então, apesar de a minha mãe ser tudo isso de bom, a guerreira, a mulher batalhadeira, que batalhou para criar os filhos praticamente sozinha, ela também tinha esses detalhes, essas nuances que fazia dela uma pessoa que estava prejudicando as emoções dos filhos. Tanto que hoje a maioria massiva dos meus irmãos tem problemas emocionais. E os problemas emocionais deles, quem é ferido, vai ferir alguém. Tenho irmãos que ferem pessoas. Por quê? Porque eles são feridos. E eles nunca, diferente de mim, eles nunca sararam essas feridas. Eles nunca foram em busca de curar, de cura emocional. Eles nunca foram em busca disso. Agora, por que a minha mãe era assim? Simples. Porque ela era uma esposa mal cuidada pelo meu pai, que vivia sofrendo violência doméstica pelo meu pai. Meu pai batia na minha mãe. Ela vivia sendo xingada pelos piores nomes. Ela vivia sendo acusada, diminuída, massacrada diariamente pelo meu pai. Meu pai era um cara que foi um péssimo esposo. Eu já falei isso, eu acho que nos 3 vídeos, né? Então, como a minha mãe, ela poderia ser uma esposa, uma mãe amorosa? Como ela poderia ser uma mãe amorosa comigo e com os meus irmãos? Como ela poderia nos oferecer, nos dar carinho, nos tratar com elogios, palavras elogiosas, palavras de validação, se ela nunca recebeu isso? Se o meu pai nunca proporcionou isso para ela, e se nem os pais dela, em especial o pai, nunca proporcionou isso para ela. Então as maiores surras que a minha mãe levou do meu pai batia muito na minha mãe, foram porque o meu pai achava que de alguma forma a minha mãe judiava de nós, especialmente de mim, que era o primeiro filho do meu pai. Achava que a minha mãe não cuidava direito da gente, achava que se um de nós chorasse, ainda que fosse bebê, criança, ele já começava a esculhambar a minha mãe, falando que a minha mãe não estava maltratando a gente, que a minha mãe não estava cuidando da gente, e xingava a minha mãe. E ele não entendia que chorar é o que os bebês fazem, é que as crianças fazem. A forma de se comunicar das crianças é chorando. Sente uma cólica, chora.
Quer comer? Chora. Quer colo? Chora. Então ele não tinha essa compreensão. Então para ele achava aquele choro dos filhos, e eu era uma criança super chorona, super dengosa. Inclusive esse virou o meu apelido na minha casa, dengoso. Porque eu chorava por tudo. Era um cara que não era, sabe, não tinha o amor da minha mãe da forma que eu achava que deveria ter, então me retraí. Então meu pai batia na minha mãe porque achava que ela estava maltratando a gente ao nos ver chorando, entendeu? Olha só esse ciclo. É um ciclo complicado. Então por que ela batia? Por que ela nos humilhava com palavrões? Por quê? Porque ela recebia isso. A gente dá o que tem. Nós não podemos oferecer para as pessoas aquilo que nós não temos. Nós damos para as pessoas exatamente aquilo que tem dentro da gente. Por que a minha mãe se casou com meu pai se sabia que o meu pai era esse monstro? Pessoas feridas atraem pessoas feridas e abusadoras para continuar um ciclo que alguém iniciou lá atrás. Geralmente é assim. Você apanhava dos seus pais, era abusado pelos seus pais, você vai atrair cônjuges abusadores no futuro. Especialmente se você não resolver. Infelizmente, você atrai pessoas que vão continuar o ciclo de sofrimento na sua vida. Vou contar uma história para você, muito rápida. Eu vou ler essa história para você que está no meu livro. Havia uma garotinha que foi criada em uma pequena fazenda com o pai, a mãe e os irmãos. Naquela época existia um temor muito grande pela figura do pai, que era o patriarca da casa. A figura do pai era temida e muito respeitada pela esposa e filhos. Era uma época onde a família sentava à mesa para comer e a esposa servia primeiro o marido e depois as crianças. E todos só podiam iniciar a refeição depois que ele iniciava. Aquela garotinha foi criada em uma época e em uma família assim. Um dia o pai dela chegou da roça depois de mais um dia de trabalho duro no campo. Eles sentaram à mesa para jantar e na mesa havia uma melancia que foi trazida da roça para ser partida depois do jantar. Mas a garotinha de 5 anos começou a fazer birras querendo chupar a melancia antes do tempo. Ela chorava insistindo para chupar a melancia antes do jantar. Então o pai dela, vendo aquela cena, a puxou pelo braço e a levou até a roça, arrancou uma das maiores melancias do pé e colocou no colo dela e a fez se arrastar para casa com aquele fruto pesado. Mesmo chorando muito pelo peso e pela forma que ela estava sendo tratada pelo pai, ela teve que dar conta de levar a melancia até a casa. Depois de 30 minutos, eles chegaram em casa, ela abraçando aquela melancia enorme, ali no seu colinho pequenininho de criança, seus braços pequenininhos, e chorando muito. Enquanto a sua mãe e seus irmãos ficavam paradas em um canto sem poder fazer muita coisa, porque o pai era agressivo. Se a mãe tentasse interferir, iria bater nela. Então eles ficavam ali apenas chorando e sofrendo, vendo a filha e a irmã sofrer. Aquele pai pegou um facão, partiu a melancia em vários pedaços, colocou na mesa, pegou uma tira de couro de pneu que usava como instrumento de punição e a obrigou a chupar a melancia. Ele falou que enquanto ela não chupasse aquela melancia inteira, ela não iria sair dali. Mesmo chorando muito, ela comia aquele fruto com muito medo de apanhar do pai com aquela tira de couro de pneu. Mas quando chegou na segunda fatia, ela já não dava mais conta. Todas aquelas fatias de melancias não cabiam no seu pequeno estômago de criança. Mesmo não cabendo, ela teve que chupar quase uma daquele fruto. E quando já não dava mais conta, ela vomitou. E o pai a surrou com a tira de pneu que estava nas mãos. Estamos falando de uma garotinha entre 5 e 6 anos. A mãe e os irmãos não podiam fazer nada além de chorar no canto. Ninguém ousava desafiar o patriarca da casa, porque senão a confusão seria muito maior. Todo mundo apanharia. Esta é a história da minha mãe. A minha mãe me contou essa história chorando. E mesmo adulta, já era mãe, ela não conseguia esquecer aquela história que o pai tinha feito com ela quando ela tinha 6 anos de idade. Aquela dor nunca saiu.
Passou-se um tempo, a mãe da minha mãe morreu, os filhos ficaram sozinhos com o pai naquela pequena roça, aquela pequena fazenda. E um dos irmãos resolveu ir para a cidade grande, para São Paulo, para trabalhar na construção civil. E a minha mãe viu a oportunidade de fugir daquela casa e de sair ali debaixo das rédeas e das regras devastadoras do meu avô, que se chamava João Paulino. Ela foi morar com um irmão em São Paulo, insistiu muito para o irmão a levar. O irmão a levou e, chegando lá em São Paulo, ele foi para a construção civil e ela foi procurar emprego, encontrou um emprego na casa de família para poder lavar, passar, cozinhar. E era exatamente o que ela fazia: lavava, passava, cozinhava, cuidava das crianças, lavava até o carro dos patrões. E fazia tudo isso. À noite voltava para casa ali para ficar ali no barraco, que ela morava ali na favela com o seu irmão. E um dia, fazendo o caminho de casa normalmente, indo pegar o ônibus, ela encontrou um taxista que olhou para ela. Minha mãe era uma mulher muito bonita, sabe, um corpo muito bonito. E esse taxista olhou para ela, se encantou por ela. Ela tinha ali já entre 15 e 16 anos, já era praticamente ali uma mulher formada no físico. E ele começou a cantar minha mãe, a chavecar minha mãe. E ela sempre dizendo não, sempre voltando para casa do seu irmão. Mas um dia ela cedeu e disse sim. E ela viu naquele taxista ali a oportunidade de mudar de vida, sair daquela favela e de morar em um lugar melhor e de ser cuidada. E assim ela fez, começou a namorar, pouco tempo já estava morando na casa do cara com ele, sabe, teve o primeiro filho, ainda menina, acho que tinha 18 ou 19 anos, ou 17 ou 18, algo do tipo. O filho nasceu, depois de 9 meses, ela foi pegar o filho no colo, o filho estava duro, que nem um pedaço de pau. O filho havia morrido, tinha uma doença rara, eles não conseguiram detectar essa doença e o filho havia morrido no berço. Passou um tempo, ela teve mais uma filha, colocou o nome de Roberta, e 1 ano ou 2 anos depois ela teve mais um filho que colocou o nome de Emerson. Foi até em homenagem ao Emerson Fittipaldi, que o pai gostava muito. E um dia, ao chegar do trabalho, a minha mãe encontra um marido na cama com uma outra mulher. E aquilo ali foi a gota d'água para ela. Ela ficou ali muito magoada, frustrada, decepcionada, sendo traída na própria casa, na própria cama que dormia com o marido. Ela não teve outra reação a não ser pegar as coisas dela, arrumar a bolsa ali, pegar o filho dela, pegar as coisas dela, arrumar a bolsa e se arrumar para ir embora. Ela tinha uma irmã em outro estado, o estado do Distrito Federal, e ela ia fugir para casa dessa irmã, passar um tempo lá até ela poder fazer alguma coisa da vida dela. A filha dela, a Roberta, estava na casa da cunhada dela, ou seja, da tia, a irmã do marido. E aí ela pegou o meu irmão mais velho no colo e colocou as roupas ali, os suprimentos ali, básicos ali, para fugir às pressas. E o marido estava trabalhando, estava lá no ponto de táxi. E aí ela pegou e foi lá na casa da cunhada, correu na casa da cunhada para pegar a filha. Só que aí ele voltou para casa e percebeu que ela tinha arrumado mala e fugido. E ligou para a irmã e falou: olha, se a Lecina ia aí buscar a Roberta, não entrega. Ou seja, minha mãe foi buscar a própria filha e ele deu a ordem para a irmã: não entrega. E foi isso que aconteceu. Quando minha mãe chegou lá, ela pediu para a cunhada dela abrir a porta, porque ela queria pegar a filha dela, muito abalada. E aí a cunhada dela falou: olha, cunhada, me desculpa, mas eu não vou poder te entregar ela não. Meu irmão ligou aqui, falou para eu não entregar, você tá nervosa, você tem que se acalmar, tal. E ela: me entrega minha filha, eu quero sair fora, eu quero fugir. Ele estava me traindo na cama com outra mulher, eu tenho direito, me entrega minha filha. E nessa luta de entrega não entrega, o cara apareceu lá e não deixou ela pegar a filha. Ela saiu com o filho
pequeno bebê nos braços, foi em direção à rodoviária, pegou o primeiro ônibus lá que tinha para o Distrito Federal e foi para o Distrito Federal. Chegou no Distrito Federal, passou um tempo na casa da irmã, mas a irmã também tinha filhos, esposa, não podia ficar muito tempo ali, e minha mãe foi para um albergue. Lá no albergue, minha mãe passou algumas noites e conheceu meu pai. E aí, sozinha em um albergue, com o filho nos braços, tinha para onde ir. Meu pai também estava no albergue, meu pai tem uma história muito sofrida, já contei aí no primeiro vídeo. Lá no albergue, meu pai se namorou pela minha mãe, e aí eles, quando venceram o prazo ali, o tempo de sair do albergue, os dois saíram juntos, ele gostando dela e muito carinhoso ali com o meu irmão, e a minha mãe acabou se entregando para ele e ambos foram morar em uma invasão. E aí depois da história da invasão, eu nasci ali naquela invasão. Então, essa é a história da minha mãe, daquela garotinha. Eu falei para você aqui, quando você sofreu, foi abusado, sabe, traído, machucado, e você não resolveu suas dores emocionais, essas feridas elas continuam abertas dentro de você. O tempo não leva essas feridas embora. Não leva. Você vai continuar tendo problema. Você vai continuar sofrendo. Você vai continuar chorando. Você vai continuar amargando essas feridas. E você vai continuar atraindo pessoas para continuar esse ciclo de abuso. A minha mãe sofreu com o pai dela, depois foi embora, sofreu com o esposo, o primeiro esposo, depois encontrou meu pai e sofreu mais ainda com meu pai, porque meu pai era um abusador, batia nela. Em São Paulo ela foi só traída. Em Brasília, ela já começou a apanhar do meu pai. E nesse contexto eu nasço, meu pai batia muito na minha mãe porque achava que ela me maltratava. Então minha mãe começou a desenvolver um ódio quase que mortal de mim, porque ela apanhava por causa de mim. Na cabeça dela, pô, esse cara me bate porque ele acha que eu não cuido bem do filho dele. Então, ao invés dela sentir a mágoa só dele, ela começou a sentir mágoa de mim também. Então você percebe a bagunça que era? Olha só, o caminho de uma pessoa ferida cruza o caminho de outra pessoa que também está ferida. Por que a minha mãe foi parar naquele albergue e encontrar meu pai? Ela traiu. Ela traiu meu pai. Ela estava ferida, o meu pai era outro ferido, abusado, sofreu abuso físico, sexual. E você acha que foi diferente comigo? Eu fui abusado. As mesmas coisas que meus pais sofreram na infância, morar na rua. Meu pai era morador de rua, andarilho. A mesma coisa, virei morador de rua durante um bom tempo. Virei andarilho, usei drogas. Você entende? O ciclo de sofrimento, ele não interrompe. Então, olha só, as pessoas usam maquiagem emocional para disfarçar suas dores. Mostram, para os outros que elas são pessoas saudáveis e às vezes até uma pessoa perfeita. Por isso as pessoas acabam se apaixonando por elas, as pessoas erradas. Minha mãe acabou se apaixonando por meu pai, porque meu pai usava maquiagem. Meu pai, ele tinha na essência dele, ele tinha algumas coisas muito boas. Era um cara que ajudava, era um cara que tinha muita coisa legal. Poderia falar muitas qualidades do meu pai, mas esse único defeito anulava todas as qualidades que ele tinha. Mas por que a minha mãe não conseguiu ver isso antes? Porque ele maquiou, minha mãe estava com um filho pequeno nos braços, ele acabou se aproximando dessa criança, cuidando dessa criança, sendo gentil, sendo legal, sendo doce com essa criança. Qual é a mãe que sozinha, que está desesperada na rua da amargura, que vê um cara tratando bem o seu filho, que não vai confiar nesse cara? Qualquer mãe faria isso. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Então meu pai, ele meio que usou uma maquiagem e minha mãe se apaixonou por ele. Porém, se apaixonam pelas qualidades que veem na pessoa no início do relacionamento. E raramente, salvo poucos casos, elas conhecem a história da pessoa primeiro, antes de se entregar para essas pessoas. E com o passar do tempo, depois que elas já se entregaram, já se envolveram sexualmente, entregaram este algo precioso para as pessoas, que é se envolver sexualmente com uma pessoa, elas começam a se deparar com a outra face da pessoa. A face que estava maquiada no começo do relacionamento. E nessa altura do campeonato, elas já estão totalmente apaixonadas, emocionalmente envolvidas. Agora não tem como terminar
o relacionamento sem se machucar. Foi exatamente isso que aconteceu com a minha mãe. E as feridas ali, as feridas da minha mãe atraiu pessoas que de alguma forma continuaram aquele ciclo de sofrimento. Isso começou aonde? Lá na história da melancia, o pai dela maltratando ela. Então assim, o meu pai, ele se aproximou da minha mãe com a intenção realmente de ajudá-la. Ele tinha uma boa intenção. Eu até acredito nisso, que ele não fez aquilo com intenções já sabendo que ia maltratar a minha mãe, como ele maltratou. Ele não premeditou, vou pegar essa mulher e depois vou espancá-la. Não, até porque a minha mãe era a primeira experiência amorosa do meu pai, então nem ele mesmo sabia como ele iria reagir como esposo. Só que ao longo do caminho ele ofereceu para minha mãe aquilo que tinha dentro de si. Ele tinha aquilo dentro de si, ele tinha ferido dentro de si, por isso que ele feriu minha mãe. E ele era um colecionador de sofrimentos. Como eu já expliquei, cresceu nas ruas, foi abusado, espancado, maltratado, humilhado. Ele não poderia dar para minha mãe nada diferente disso, dessas coisas que eu estou falando para você. Porque isso é o que ele tinha dentro dele ali. Então, embora a intenção dele fosse boa, o meu pai foi o pior esposo que uma mulher poderia ter na vida. Agora, eu quero trazer um pouquinho para você, para a gente terminar esse vídeo. E quero ser bem claro com você. Não se relacione com ninguém antes de ser curado. Não se relacione com ninguém antes de ser curado, de você ser curado. O conselho que eu dou é um trecho aqui do meu livro. O conselho que eu mais dou na minha vida para as pessoas que eu oriento, que eu mentorio, e que viveram ou que vivem uma história de sofrimento e que terminou relacionamentos abusivos, ou que sofreram perda de entes queridos para a morte. O conselho que eu mais dou é: não se relacione com ninguém enquanto você não estiver curado. E se certifique que essa pessoa também é curada e emocionalmente saudável. Eu dou esse conselho para as pessoas. Por quê? Porque se você está ferido, você vai ferir a pessoa. Ou ela vai te ferir. Existem duas formas de errar com a pessoa, por ação ou por omissão. Talvez você não é uma pessoa violenta que vai bater na pessoa. Talvez você nem tenha essa predisposição. Às vezes você é mulher, fisicamente com menos força. Você não vai conseguir bater em um homem. Mas você vai, de alguma forma, com alguma omissão, fazer mal a ele. Se você atraiu pessoas que te feriram ao longo da vida, essa é a evidência clara que você também estava emocionalmente doente. E quando estamos doentes emocionalmente, feridos por pessoas, queremos desesperadamente encontrar pessoas que nos ajudem a sair desse sofrimento e até resolver este problema por nós. A nossa carência aumenta a níveis drásticos. Nós ficamos carentes. E é tendencial que você, ao estar ferida, não tem um jargão, é a fila anda. Não tem esse jargão? Você foi ferido por uma pessoa e você vai lá, encontra outra pessoa, essa pessoa te fere também, fica um ano com você, tudo mar de rosa, daqui a pouco ela vai lá e começa a te ferir, te trair, fazer a mesma coisa. Por quê? O problema está na pessoa? Também, mas o problema principal está em você. Por quê? Porque você está ferido e foi se envolver com a pessoa sendo que você está ferida. E se você está ferida, ou você vai atrair uma pessoa que você vai ferir e ele vai te ferir, ou então você vai atrair uma pessoa que você nem vai ferir essa pessoa, mas ele vai abusar de você. Porque ele não vai ter paciência com a sua doença emocional. Ele vai começar a abusar de você. Quando nós estamos doentes emocionalmente, feridos por pessoas, queremos desesperadamente encontrar pessoas que supram as nossas carências. Agora, Glauco, o que eu faço? Quer dizer que eu estou ferido, então eu não posso encontrar uma pessoa antes de me curar? Eu tenho que pensar essa pessoa? Olha só o conselho que eu quero dar agora para você, que está aqui no meu livro também. Olha só. Não diga não à pessoa certa. Só fale que você está doente, que você precisa de cura emocional. E aí você não vai pedir tempo para a pessoa para ficar doente, você vai pedir o tempo para a pessoa para procurar a cura. E nós vamos falar nos próximos episódios dessa cura. Eu vou contar uma história para você, rápida. Eu quero fechar com a reflexão dessa história. Um cientista quis fazer uma experiência com uma pequena pulga. Ele colocou um inseto em um pote transparente, comprido, com uma tampa.
Ele lacrou o pote e ficou observando quais seriam a reação do inseto nas próximas horas. Depois de alguns minutos, a pulga começou a pular na tentativa de sair daquele local, mas ela pulava e batia na tampa e caía no fundo do pote. Por mais de 1 hora, a pulga repetiu esse processo. Pulava, batia na tampa e voltava. Ela pulava, batia na tampa e voltava. Ela parava de pular por alguns minutos, mas logo começava a pular novamente. Bater na tampa e cair. Pular, bater na tampa e cair. A pulga fez isso por um dia inteiro. No segundo dia ela continuou pulando, mas agora mais baixo para não bater mais na tampa. E pulava cada vez mais baixo, até finalmente desistir de pular depois de 3 dias trancados naquele pote. No terceiro dia, o cientista então tirou a tampa do pote e deixou o recipiente destampado o dia inteiro para observar se em algum momento a pulga iria fugir, porque agora ela estava livre. Era só pular, sair do pote e ir embora. Mas a pulga já não pulava mais. O pote ficou aberto um dia inteiro e ela nem tentou mais pular para sair. O cientista então colocou o inseto sobre o microscópio, aumentou seu tamanho e constatou que a pulga estava ferida e por isso desistiu de continuar pulando e sair daquele recipiente. Essa história serve para ilustrar exatamente o que acontece com muitas pessoas. Elas acreditam em pessoas que as machucam, as decepcionam, as ferem. Então elas se ferem, encontram outras pessoas e acham que agora vai ser diferente, né? E colocam nelas a expectativa e a responsabilidade de curar suas dores. Mas aí elas se machucam novamente e aí parte para o próximo. A fila anda, né? E o próximo, e mais um, e mais um. Até que chega uma hora que elas param de acreditar nas pessoas e elas começam a usar argumentos do tipo: homem nenhum presta. Eu já vi muitas mulheres, inclusive, falando isso. É tudo safado. Homem é tudo safado, né? Já vi muitos homens falando: casamento é prisão, cara. Mulher parece delegado, quer mandar na nossa vida. Eu não quero compromisso sério com ninguém, porque não vale a pena. Não existe ninguém bom, não existe homem bom, não existe mulher boa. No começo é tudo do lua de mel, aí depois vira o inferno. Já vi muitas pessoas falando isso e vivendo isso. As pessoas emocionalmente doentes atraem pessoas parecidas com elas. Eu estou frisando isso muito, porque isso é o cerne desse vídeo. Mas pelos atributos de humanidade que elas têm, às vezes essas pessoas elas são doentes por dentro, você não vê, aparentemente, está no coração, está ferido, né? Mas aí, pelos atributos que ela tem de humanidade, gentileza, bondade, bom senso de humor, habilidade de se comunicar bem, beleza física, elas acabam atraindo pessoas emocionalmente saudáveis até. Isso acontece, né? Mesmo ainda estando doentes, ela atrai pessoas emocionalmente saudáveis. Mas geralmente, quando isso acontece, elas já estão tão feridas, mas tão machucadas, que já não acreditam mais em ninguém, já não acreditam mais que pode dar certo, né? São como elas se tornam como aquela pulga que pulou, se feriu, pulou, se feriu, pulou, se feriu, aí pulou mais baixo, parou de pular. Ela desiste de pular, ela desiste de tentar um relacionamento saudável, porque ela só teve na vida relacionamentos abusivos. E fatalmente, toda e qualquer pessoa que aparecer, né, interessado por ela, de se aproximar dela, acabam sendo afastadas pelo excesso de sinceridade e de machucados que essa pessoa tem. Então, às vezes, você fere a pessoa certa. Você expulsa da sua vida a pessoa certa. Pessoa que já está curada, que quer se aproximar de você, porque vê você qualidades que atraem ela, e aí você expulsa porque você está doente. Então você não tem que fazer isso. Então elas afastam as pessoas boas porque não acreditam mais que possa existir alguém bom. Elas foram tão feridas que em suas mentes, todos que tentarem se aproximar dela é para feri-la. Se você está sozinho, é mais um conselho para a gente finalizar esse vídeo. Se você está sozinho e encontra uma pessoa que admira você, que gosta de você, que quer estar perto de você, mas aí você sabe que você ainda está ferida,
A pessoa gosta de você, mas você sabe, você está feliz, você sabe das suas dores, você sabe dos seus choros, né? Então, se você sabe que você está ferida, não machuque essa pessoa por estar ferida. Não transfira as suas feridas para essa pessoa. Cure. Se cure primeiro. Diga a essa pessoa o porquê não quer se aproximar sentimentalmente dela agora. Diga que está ferida, se tratando, e que quando tratar essas feridas você estará aberto novamente. Se ela tiver paciência, ou se essa pessoa realmente gosta de você, ela vai te compreender e até te esperar e até te ajudar no processo de cura, sem querer se envolver com você. Geralmente, quem admira você são pessoas que já te conhecem há muito tempo. Às vezes a pessoa é um amigo de infância e conhece a sua história. E por isso que ela acaba se despertando por você. Se você está ferido, não se envolva. Mas também não afaste essa pessoa de você. Não afaste essa pessoa de você para sempre. Busque a cura. Como? Começa aqui pelos meus vídeos. No último episódio, ou no penúltimo episódio, eu vou tentar colocar as fontes da minha cura. Eu já falei no primeiro vídeo que a igreja é uma delas, mas tem muitas mais coisas. Tem muito mais mentores, amigos. Eu vou listar aqui para você. Só para a gente fechar esse vídeo, teve um dia que eu planejei me matar. Eu entrei em uma van que fazia lotação na época, e eu ia para um outro bairro, e lá tinha uma ponte que passava os carros assim embaixo, e o meu plano era o seguinte: quando passasse um veículo pesado, como um ônibus ou um caminhão, né, eu ia pular ali com um pouquinho de antecedência na frente desse veículo, para esse veículo me pegar e para eu morrer. Eu fiz esse plano, executei esse plano na minha cabeça, peguei a van e parti para esse local, e fui para esse local. Mas aconteceu algo muito mágico, que eu inclusive me emociono muito. Eu sentei naquela van ali muito triste, sabe? Porque eu sabia que aquele ali eram os meus últimos momentos. E eu estava realmente determinado a me matar. Eu queria me matar, eu já não dava mais conta de sofrer. Eu estava muito machucado. E eu ainda achava que eu era um peso para todo mundo. Eu achava que eu trazia desarmonia para a vida das pessoas. Eu achava que eu fazia minha mãe sofrer. Eu achava que o meu pai batia na minha mãe por minha causa. E que de alguma forma eu era o culpado. Por que eu nasci? Por que eu vim trazer infelicidade para a vida dos meus pais? Isso era o que eu achava. Preciso me segurar para terminar de contar a história. E eu entrei naquela van, eu sentei naquela van, e 2 pontos depois, entrou uma senhora com uma criancinha no colo, uma menininha. E aí a senhora, ela entrou, sentou no banco que estava à minha frente, e a criancinha ficou em pé no banco, na verdade em pé no colo da mãe, e a senhora sentada olhando para frente, e a criancinha ficou em pé olhando para trás. E nisso ela começou a ficar fazendo umas caretas para mim. Ela começou a fazer umas caretinhas para mim, e aí eu, triste ali, mas eu tinha que corresponder, era uma criança, né? Ela fez umas caretas para mim, aí eu fiz umas caretinhas para ela, aí ela ia lá e se escondia e sorria. E depois ela voltava, fazia as caretinhas para mim e se escondia. E ali o meu humor já começou a mudar. E depois ela sorrindo ali de mim, brincando. Aí ela começou a me elogiar. E aí ela foi e pegou no meu rosto, ela tocou no meu rosto. E até fiquei um pouco cismado, porque eu falei, poxa, a mãe dela pode achar ruim isso, né? E aí ela começou a falar: olha, mamãe, o titio é tão bonito. Titio, você é muito bonito. E começou a me elogiar. E aí a mãe dela falou: filha, você está constrangendo o moço. Aí eu falei: não, ela não está me constrangendo não. Tá tranquilo. E aquela criança, ela mudou a minha vida. Aquela criança transformou a minha vida. Porque naquele momento,
que aquela van passou ali por aquela ponte, aquele viaduto, que eu ia me jogar, que eu ia me matar, a minha vida já tinha mudado. Aquela criança me trouxe uma esperança que eu não tinha mais essa esperança. Eu já tinha desistido há muito tempo de viver. Naquele dia eu realmente queria me matar. Eu realmente fui com aquele plano para ir até o fim. Só que ela mudou a minha vida. E tem mais, eu não posso esquecer da principal parte. Ela falou uma frase para mim. Ela falou: titio, você é muito bonito e o Papai do Céu gosta muito de você. Ela falou isso comigo. Titio, você é muito bonito e o Papai do Céu gosta muito de você. E essas palavras mudaram a minha vida. Eu nunca mais vi aquela garotinha, aquela senhora. Peguei aquela van depois várias vezes para ver se eu encontrava e eu nunca mais encontrei. E o que eu mais tinha na minha vida era sentimento de menos-valia. Eu me achava ridículo, feio por dentro, feio por fora, incapaz, amaldiçoado, que fazia as pessoas sofrerem. Eu me achava ridículo. Então eu sei que mesmo no fim desse vídeo a qualidade do áudio piorou um pouquinho, porque tem algumas pessoas fazendo algumas atividades ao redor. Mas eu quero falar para você: cure a sua vida. Passe pelo processo da cura. Conte comigo para te ajudar nisso. Cure a sua vida. Hoje eu entendo porque eu sofri tanto. Como eu poderia ajudar você se eu não tivesse sofrido tanto? Como? De repente eu estaria focado totalmente na minha vida, egoísta, sem querer dividir a minha história e sem querer compartilhar como eu venci com ninguém. Mas se hoje eu compartilho aquilo que tem dentro de mim, é porque eu quero ver mais pessoas curadas e vencendo como eu estou vencendo. Eu quero isso. Nos vemos nos próximos vídeos.